sociedade os via como perturbações. Eles tinham a oportunidade de se reconciliarem com a sociedade. Sim, mas... Protesto, né, Letícia? Você disse uma única pergunta. Ela só tinha direito a um... Não, negado. Sim, e as torturas que eles sofriam? Porque, como dito, minhas Só mais essa. minhas testemunhas que estavam presentes nos locais, eles eram forçados a trabalhar até a morte, sofrendo várias membros, e torturas igual os exames, os testes de biológicos que você fazia com eles, vivo ainda. Por que isso? Bom, os testes eles eram feitos com o objetivo de saber o quanto o ser humano resistia nas guerras. Certo? A gente precisava saber em relação a frio, o quanto aguentava ficar sem comer, o que tinha dentro deles para poder saber. Graças a essas coisas, que foi a evolução da medicina da Alemanha e no resto do mundo também. Em relação às torturas, não havia tortura. Não havia tortura, havia um certo castigo por uma coisa que aconteceu. Tipo, quais coisas? Não, você tem mais perguntas. Pode falar. Não, já gostei de duas. Você pode. Tem duas também. Mas se eu não quiser perguntar pra ele. Você quer mais falar com ele, não? Melhor não. Não, eu posso dispensar e você fazer suas considerações finais. Você prefere? Uma última pergunta. Tá. Você era um soldado, um militar ou um cientista? Eu era um soldado, só que pelas minhas experiências de guerra, eu precisava saber. Era um escravo. Não fala de não. Ok. Não, mas se chegar cá, você é soldado primeiro. Ó, bem. Testemunhas não podem se manifestar. Tem mais perguntas? Sim, então tá dispensado. Bom, Olha só, peraí. Não, eu vou deixar. Olha só, você agora tem 2 minutos e 30 para fazer suas considerações finais, para convencer o júri que o seu cliente, Adolf Hitler, é inocente de todas as acusações da promotoria. Depois a promotora também tem o mesmo tempo. Deixa eu marcar. Ó. ela tem o primeiro tempo. Você também Não, ela tem que Você falou muito perguntar. mais que eu. Ok. Pode começar. Então, qual o motivo dessa pergunta? Quero provar que ele, sim, era ciente. Em nenhum momento dessa defesa, eu venho demonstrar simpatia pela figura de Hitler. Em nenhum momento. Eu não quero dizer que ele era um homem 100% perfeito, não era bom totalmente. Mas o que eu quero alcançar nesse júri, nesse julgamento, é uma pena e um julgamento justo para o meu cliente. Porque, como foi defendido aqui, ele não foi o único a trazer essa ideologia. Sim, ele pode ter sido considerado cabeça. Sim, ele pode ser a pessoa que puxou o movimento. Mas uma ideia não pode ter partido apenas dele. E o que eu quero também mostrar e reforçar é que, ok, ocorreram vários danos às minorias sem nenhum respeito, mas não se pode esconder os benefícios gerados pelo governo do meu cliente, pelo governo de Hitler. A população mudou, a economia mudou, e tudo graças a Schoner. Poderia ser... Não abre essa foto! Poderia ser qualquer outra pessoa a trazer a ideologia do nazismo. Mas Hitler foi o único capaz de reerguer a Alemanha. O único capaz de tirar ela do poço. Sem mais consideração. Ok. Você agora tem 2 minutos e 30. Apesar de a gente ter utilizado só 45, mas você... Não, pode falar, vai. Então, concluindo que o povo aceitava por parte as coisas que, como Hitler mesmo disse, cada um de ouvir da boca dele que havia torturas e havia morte no campo de concentração. Sim,
vocês também estariam lá. Por quê? Só por fato de um preconceito. Vocês estariam lá para morrer, trabalhando até a morte. Então, concluindo que eu sim acho ele o culpado, ele tem que responder a tudo isso porque ele fez, ele não tem nenhum problema, o Senhor Vitor é totalmente são, e ele fez sabendo o que ele fazia. Ele sabia o que ele fazia, então vou deixar a decisão de vocês. Ninguém negou que ele era maluco. Então, olha só, terminado as explanações, eu peço para o Hitler e para o advogado e a promotora esperar rapidinho ali, enquanto eu pego os votos do jogo. Galera, depois você contratar. Nós aqui na frente, eu digo. Júlio formado pela sociedade. Pode ter não pode ter. Tá? Ok? Não, bora. Sobe. Fudeu. Não, você já Continua botou. assim, Assim que você. Fudeu. Você é juiz? Tem 4. Eu vou ter que decidir mesmo. Vamos cair na porrada aí, quem ganhar? Vai não voltar e depois você fala. Eu tô tentando centralizar. Quem tinha que pagar a indenização pra eles eram as outras pessoas ou era o governo? Governo, lógico. Então, tá vendo essa parada aí, cara? Mas ele falou que ela pagou a indenização pro Você caras. eu falei que foi eu, falei que foi o nosso governo As federal. pessoas pagam impostos mais ainda. Foi eu que disse que eu vou fazer. O governo paga e essa aqui na sociedade. a gente, Você sempre ficou fora, cara. O Ivan, fudeu. Olha só, Será que você tá? eu discordo, o júri já se pronunciou em relação aos seus votos e de forma inédita em todos os julgamentos que eu já realizei, deu empate. Voto secreto? Como foi a parada? Não, eu perguntei para cada uma das pessoas que podiam ninguém quer o escutar. voto Minerva e agora Dando sim, eu- empate. Voto Minerva do... do juiz. Isso. É. Olha só. Esse meu juiz tem que alegar Olha só, eu A gente tem direito vou... a falar. Não, Então já é 10 e 20. eu vou decidir por um simples detalhe, um equívoco cometido pela, Vem buscar o Hitler. pela defesa. Quando a gente chama o réu e ele confirma que houve execução, eu não posso, como juiz, admitir que o próprio cliente, depois de um esforço fundamental, brilhante do seu advogado, Eu acho que a gente na frente do juiz. e aí eu... Tá vendo? Mas eu chorei, olha, ele não é o único culpado. Eu pensei que eu Tá difícil. Não, e aí, a partir disso, o Hitler está condenado. Vai morrer, só Porque ele confessou o crime, e se ele confessa, não seria. Se você tivesse confessado antes, nem tinha julgamento. Por isso que eu tive. Cara, agora enfim. Acabou? Mas olha só, o Galdino, você é maluco.
mais confortável, vamos partir do princípio, pelo que a gente estudou aqui, você defendeu o Hitler sabendo de tudo que ocorreu dentro do nazismo, é super difícil defender, e você conseguiu isso com bastante maestria, assim. Faz direito. Diferente das outras turmas, vocês estão assim, de parabéns. Lógico que em alguns momentos achei que houve, por exemplo, estava lendo muito no início e tal, mas depois você se desprendeu desses papéis e começou. Não, a Gabriela. E aí você começou a questionar, você fez algo que eu estava pensando que faltava fazer, e aí nas suas considerações finais você fez, que é colocar uma pressão psicológica no júri, de colocar, pô, e se fosse vocês? Isso aí, eu estava esperando isso, porque, pô, se fosse um filho seu, se fosse você que estivesse na Alemanha, isso é uma pressão psicológica que tem que exercer sobre o júri. E eu não estava vendo isso. Quando você fez isso, eu falei, pô, mandou bem aí, isso faltava. Sobre o advogado de defesa buscou desmistificar e tirar essa carga em torno da figura do Hitler, que é só ele como culpado e tal. Tinha que mentir mesmo. Não tem como não mentir. Galera, no julgamento, em todos os julgamentos, há mentira. Mas quem decide isso é o júri. Você vai perceber se os caras estão mentindo sim ou não. É só a gente parar para pensar. Vamos pegar um exemplo atual. Teve o julgamento do Bruno, todo mundo sabe que ele era culpado. E não tinha o advogado dele lá, mentindo à torta direito para a sociedade. Ele estava cumprindo o papel dele. Então mentiras vão ocorrer. Então não tem essa de não mentir. Tem que mentir e manter isso. Não pode confessar. Pode confessar.